Professor, eu queria hoje trocar umas ideias com o senhor a respeito de alguns temas da atualidade, alguns acontecimentos que estão assim marcando a vida política e social do Brasil. E eu queria que o senhor me dissesse qual é a leitura que o senhor faz hoje desse cenário, de tudo que está acontecendo, essa crise institucional que a gente vive hoje no país. Quais são as suas opiniões a respeito de tudo isso? Bem, primeiro eu queria fazer alguma observação sobre a construção desse cenário antes de a gente poder falar sobre ele. Né? Nós temos aí um contexto em que, de fato, isso é muito claro, ele é um reflexo exatamente desse nosso processo de colonização, né, em que nós não conseguimos desenvolver instituições republicanas maduras. Né? A história do século XX mostrou que os países que conseguiram alcançar democracias maduras foram países que conseguiram estruturar um modelo republicano moderno, inspirado inclusive, muito bem desenhado por Montesquieu, na obra dele, O Espírito das Leis. A democracia madura, ela é resultado de um modelo republicano maduro. Os países que não conseguiram desenvolver esse modelo republicano, como eu estou dizendo aqui, maduro, eles não conseguiram desenvolver democracias também consolidadas, razoáveis. Né? É bom que se diga que hoje o termo democracia, e isso é proposital, ele vem sendo utilizado de forma muito inconsequente. Né? E essa distorção do significado, ela é feita propositalmente. Então, é bom que se diga que a democracia a qual estou me referindo é a democracia liberal que corresponde, como está na nossa Constituição, um homem com voto. Eu não estou me referindo aqui à democracia no sentido neomarxista, como se utiliza muito hoje, de inspiração habermasiana, né, que na verdade é uma camuflagem para o conceito de ditadura do proletariado. Então, eu acho importante fazer essa observação. Então, nesse contexto que nós temos hoje, onde não conseguimos, durante 500 anos, desenvolver essas instituições de forma razoável, a nossa democracia ela se tornou, na verdade, uma construção, né, da esquerda e, fundamentalmente, uma construção da mídia, uma construção da imprensa, e particularmente da Rede Globo. Quem constrói a democracia no Brasil não é o povo. Quem constrói a democracia no Brasil é a Rede Globo. A Rede Globo que constrói esse modelo pós-regime militar, inclusive apelidando a democracia de uma festa, né? Como era sempre o slogan próximo às eleições. Né? Festa da democracia. Exatamente. A democracia não foi festa. Os países que conseguiram níveis razoáveis de democracia foi com sangue, com luta, foi com protesto e não com festa. Né? Uma outra associação muito clara, feita pelos meios de comunicação de massa, a Rede Globo apenas se destaca, foi exatamente vincular a cidadania não simplesmente a voto, mas vincular a cidadania a votar em alguém. Né? Então, se você prestar atenção também, você vai verificar que nas vésperas das eleições sempre aparece propaganda de pessoas dialogando, perguntando que a outra vai votar, e quando a outra diz que não acha que vai anular o voto, né, ou que vai votar em branco, a outra julga ela aquilo ali um absurdo e diz, não, você tem que votar em alguém. Ou seja, esses mecanismos, que eu estou aqui resumindo bastante, eles terminaram por consolidar uma democracia tipo a copa de árvore. Uma copa de árvore grande com um tronco pequeno.
Né? Então, nossa democracia não alcançou níveis maduros. Por quê? Porque nós fomos reproduzindo um modelo republicano, né, aonde, desde o processo de colonização, formação do Estado Nacional, onde famílias vão se apropriando do Estado, né, de setores públicos, e essas famílias depois se transformam em entes políticos através dos partidos, mais recentemente, a partir dos anos 50, 60, quando você inclusive vê aqui no Nordeste uma transição do coronelismo para o modelo político partidário, particularmente na figura dos líderes políticos nordestinos. Né? Então, o que nós estamos vendo agora no cenário aí com o Renan Calheiros é bem um modelo desse, né? O que nós vemos com o Fernando Collor, o que vimos aqui com o Antônio Carlos Magalhães. Então, você tem um contexto muito próprio para você identificar essa transição do coronelismo para a figura política, mas a figura do líder político que substitui o antigo coronel. Né? Então, a esquerda, na verdade, ela fez uma leitura muito boa, particularmente os acadêmicos de esquerda, né? Fizeram uma leitura muito boa desse contexto, desse cenário. Né? E identificaram com muita competência a fisiologia do Estado, a forma como se davam essas relações de poder institucionais no Estado. Com a chegada da esquerda ao poder, a partir de Fernando Henrique Cardoso, que prepara a chegada do PT, que cria o PT, ajuda a criar o mito Lula, né, e prepara a chegada de Lula ao poder. Então, com a chegada da esquerda ao poder, primeiramente com Fernando Henrique Cardoso, eles começam exatamente a explorar esse universo que eles haviam estudado, que eles haviam observado, e fazem isso com muita competência. Né? E as pessoas não conseguem perceber essa dinâmica, né, essa estratégia, exatamente porque aí entra o papel do ambiente acadêmico. Né? Primeiramente o papel da imprensa, preparando o terreno, e uma vez consolidado esse terreno, entra esse projeto, entra o papel do ambiente acadêmico, fortemente esquerdista, a Universidade Brasileira era fundada no marxismo, né? A começar pela própria USP, com o seu Florestan Fernandes. Então, não é de se estranhar que, majoritariamente, a ideologia marxista seja predominante no mundo acadêmico brasileiro. E o que é que vai acontecer? Esse mundo acadêmico ele vai começar a dar versões para esse cenário completamente estapafúrdias, porque, como toda ideologia, sacrificando, né, a realidade em nome do seu projeto político. E nesse sentido é que você começa a ver a aplicação da dialética, chamando o PSDB de neoliberal, né, e todos os demais partidos da esquerda, encabeçados agora, a partir de determinado momento, pelo PT, começa a ser a esquerda, assumidamente a esquerda, que vai salvar o Brasil do neoliberalismo direitista PSDB. É a estratégia das tesouras. O que o pessoal chama de estratégia das tesouras, na verdade, é a aplicação da dialética. Né? Porque exatamente você cria permanentemente situações de conflito, e isso já havia sido exatamente idealizado por Hegel. E que esse suposto adversário, ao meu ver, nem sempre é um adversário real. Às vezes é um adversário criado para que se haja essa na verdade não existe adversários. Não existe adversários. Né? O cenário que nós temos hoje é um cenário de luta de grupos da esquerda. Você tem diversas esquerdas, você tem diversas tendências esquerdistas no Brasil, atuando no Brasil, e todas elas, inclusive, influenciadas e financiadas também, né, por interesses estrangeiros. Né? Então você tem aqui Marina, que é uma representante do grupo Bilderberg. Né? Você tem aqui o PT, que é o representante do grupo China-Rússia. Né? E você tem o PSDB, que é o representante do modelo fabiano europeu. Né? Também chamado, também misturado ali com a social-democracia. Então, chamar qualquer um desses partidos de direita, né? O PMDB foi a seara
da esquerda no Brasil. Então, como é que é possível chamar o PMDB de direita? O PMDB é a seara da esquerda brasileira no regime militar, seara essa da qual vão sair todos os demais esquerdistas para fundar os demais partidos de esquerda, tal como nós conhecemos hoje. Até porque... A exceção do PT, de Lula. Até porque algumas pessoas talvez não saibam, mas o PMDB é, na verdade, o MDB, que fazia oposição a ele, só fez incluir exatamente o P na frente da sigla para ser um partido. Exatamente. Ele sempre foi o que é a esquerda, né? Porque o partido que a gente pode assim chamar de direita naquela época, que era o partido dos militares, era a Arena. Exatamente. Tinha essa oposição que era o MDB, que era a esquerda. Exatamente. Então, eu às vezes fico me perguntando como é que as pessoas não enxergam que o PMDB nunca foi um partido de direita nem de centro. Exatamente. E nesse cenário, então, esse problema da corrupção, como nós temos hoje, ele é uma estratégia importantíssima. As pessoas estão discutindo algo que também é importante, discutir o problema ético-moral dessa corrupção, mas estão esquecendo de uma essência dessa questão, que é a questão estratégia. Eu te falei em muitos outros vídeos, não tem como você implantar uma ditadura comunista no Brasil, que nós já estamos talvez na terceira ou quarta edição dessa tentativa, a depender de como nós possamos fazer uma análise da história do século XX, mas estamos aí na terceira ou quarta, com certeza, tentativa de implantar o comunismo no Brasil, na América Latina, e não é possível você implantar uma ditadura num país com 200 milhões de habitantes sem minar as estruturas econômicas, político-jurídicas, e também a moral do povo brasileiro. São 200 milhões de habitantes, nós estamos um dos países mais populosos do mundo. E você não vai chegar simplesmente, digamos, fechar o Congresso e dizer, olha, tem uma ditadura e agora vocês vão ficar quietinhos. Não, porque, inclusive, esse discurso da Globo, encabeçado pela Globo, de toda a mídia, e depois até respaldado também por boa parte do ambiente acadêmico, que acreditou também nessa ilusão de uma democracia consolidada, isso fez com que o povo acreditasse nisso. Então agora, se o povo tem democracia consolidada, sendo uma festa ou não, ele não quer abrir mão dessa democracia em nome de uma ditadura do proletariado que usa jargões como justiça social para justificar toda essa tragédia que gerou no Estado brasileiro. Haja vista, inclusive, diga-se de passagem, que o jargão de política social ele sempre foi utilizado, não só no Brasil e na América Latina, mas também em países africanos e países asiáticos, para justificar a implantação de ditaduras comunistas. A leitura que eu faço assim, do seu comentário, e eu queria que o senhor me corrigisse se eu estiver equivocado, é que tanto essa corrupção sistêmica que a gente vê hoje no Brasil, e inclusive o caos que foi gerado por conta dela nas instituições, são parte da estratégia para que se tenha o aceite do povo em relação à ditadura do proletariado. Seria mais ou menos isso que o senhor quer dizer, correto? Exatamente. Exatamente. Você tem que baixar o moral, você tem que desmoralizar, você desemprega, você quebra as instituições, você perde a confiança nas instituições, você perde a confiança em tudo. Em alguns momentos eu já vi situações em que até assim, de forma individualizada as pessoas admitem a corrupção. Coisas do tipo, como eu já escutei pelas ruas, o cidadão diz, político é corrupto, rouba, é ladrão. Mas você, quando é parado numa blitz com a carteira vencida ou com o documento do carro vencido, você não paga 50 ou 100 reais para o guarda te liberar, não. Quer dizer, já querendo incutir na cabeça da pessoa de que a corrupção parte dela. Que o político, concordo, o político é uma pessoa do povo, entre aspas, que eu quero dizer assim.
como eu falei ontem para uma pessoa, os políticos não chegaram aqui no Brasil numa nave espacial, realmente eles saem de dentro da sociedade. Mas não quer dizer que essas maçãs podres que estão lá em Brasília hoje, isso não significa que o pomar, a gente pode chamar assim, que é o Brasil inteiro, está perdido. O problema dessa visão é que, para a gente identificar, mas geralmente você busca a maçã podre dentro do balaio. E o Brasil está vivendo um problema em que você tem que buscar a maçã que ainda não apodreceu dentro do balaio de maçã podre. Então a coisa se inverteu. E nesse sentido, o temor da Lava Jato, né? Porque essa devassa que foi feita necessariamente pela Lava Jato, ela faz com que as pessoas começassem a perceber que o poder não era tão poderoso assim quanto antes. E isso devassou de uma forma que todo mundo está vendo na imprensa, e não está ficando pedra sobre pedra. Até agora... Ou seja, não tem maçã sã que não esteja estragada. Que não esteja estragada. O problema da crise institucional está aí. Isso foi um projeto que aí vem a questão quando se falava, mas todo mundo já roubou e só está se fazendo isso agora porque é o PT. Não é porque é o PT. Primeiro porque, de fato, esse problema da corrupção sempre foi negligenciado, e hoje você pode perceber por que ele era negligenciado. Ele era negligenciado porque não participava. Então, de repente, um outro boi tinha que ir para o abatedor para salvar o resto do rebanho. É aquele boi de piranha. Isso. Então, quando um vacilava, foi o caso de Maluf, por exemplo, com relação à Suíça. O Brasil ia entrar na lista de paraísos fiscais. O Maluf caiu na malha, o Maluf virou boi de piranha, porque para salvar o Brasil e a Suíça. Não deixando de entrar para a lista de paraísos fiscais. Então, bom, já que você está aí, vai você mesmo. Mas você vê que a partir daí não se explora mais nada. De Maluf esbarrou em Pita, pronto, para por aí. Já deu para limpar o nome do Brasil, afastou o perigo da lista de paraísos fiscais, então vamos parar por aí. Então sempre a corrupção foi um fenômeno perigoso e sistematicamente negligenciado no Brasil. Agora, o que é que o PT faz? O que é que a esquerda brasileira, o PT e todos os seus países, os seus partidos satélites vão fazer? Ele vai exatamente explorar esse universo. Ele vai explorar essa fisiologia do Estado. Ele vai explorar essas relações de poder de uma forma tão ousada como nenhum outro partido ousou fazer. E, aliás, diga-se de passagem, em termos mundiais, porque lá fora, essa mídia esquerdista não comenta isso, mas lá fora se está comentando isso também. Né? Essa surpresa, né? Com o nível de estrutura que essa organização criminosa chegou a estabelecer dentro do Estado brasileiro, né? Envolvendo, inclusive, a elite empresarial e, como eu já falei em outros momentos, aplicando literalmente algumas das importantes instruções de Lenin. Né? Lenin vai dizer, se você chega ao poder, você tem que corromper a elite empresarial, porque ela é a única classe que pode bancar um contragolpe. Então, você tem que bancar a elite empresarial. Ele diz isso no livro dele, O que Fazer. E o PT segue rigorosamente regras de manual revolucionário. E as pessoas não identificam porque não estudam isso. Às vezes eu fico imaginando que nem o próprio Karl Marx achava que a obra dele ia ser tão bem praticada como está sendo aqui no Brasil. Analisando o que vem acontecendo. Talvez ele não tenha tido essa... Porque no momento dele, no momento que ele estava vivo, ele não teve nenhuma experiência de uma aplicação rigorosa
do manual de instruções chamado Manifesto Comunista. Mas a primeira experiência não teve êxito. Inclusive, se você ler o livro Richard Piper, Revolução Russa, você vai ver que as mesmas estratégias que foram aplicadas pelos bolcheviques na Rússia estão sendo aplicadas também no Brasil. Inclusive, a ideia de infiltração que o pessoal aqui agora virou moda associar muito a Gramsci, essa ideia é antiga, essa ideia vem pelo menos desde os cátaros, né? Desde os grandes concílios, que essa ideia de infiltração pelo gnosticismo, ela existe para minar as estruturas, no caso em questão da formação do cristianismo. Mas essa ideia de infiltrar é antiga, e isso vai tomando proporções políticas, e Lenin fez isso, financiado inclusive pela família Rockefeller, né, pelo grupo Rockefeller. Quem financia Lenin? Banqueiros americanos. Quem foi Lenin? Uma família de bandidos, de assaltante de banco, terrorista. O irmão dele foi morto porque fazia parte de um grupo terrorista, né, de explodir bomba, né, de tentar matar o czar, né, assaltar banco. A família dele era isso aí. Quem é que você vai acreditar que um cara desse vai chegar ao poder? Nunca. Ele tem que ter uma rede poderosa por trás dele. Ele é uma besta fera que está ali a serviço de brigas das grandes corporações e entre elas. E esse é o grande problema, que as pessoas não entendem por que as grandes corporações bancam o manifesto, bancam o comunismo. Porque ela exatamente precisa utilizar esse pessoal que se acha revolucionário, o que Lenin chamava de imbecis úteis, porque são essas pessoas que vão aparecer na dialética como antítese. São elas que vão realmente acreditar que vão salvar alguma coisa e fazer o trabalho sujo das grandes corporações. Você mantém o país comunista, você empobrece o país e faz com que aquela população não possa se beneficiar das suas riquezas naturais. E os países comunistas sobrevivem como? Eles sobrevivem exatamente, além do narcotráfico e de outras ilegalidades, eles sobrevivem exatamente vendendo seus recursos naturais para os países capitalistas. Isso é um jogo, isso é uma estratégia, isso é uma estrutura montada, que ela começa a ser montada aí pelo menos 1870 para cá, passando por todo o século XX. Essa estrutura está muito bem montada. E agora, trazendo novamente um pouco mais para a atualidade, qual seria hoje, basicamente, o papel do governante no terceiro mundo, onde essas coisas que a gente está conversando aqui acontecem? Qual é realmente o papel, a função de um governante em país do terceiro mundo? O papel do governante no país do terceiro mundo, salvo raríssimas exceções, é servir exatamente a essa estrutura de poder que eu acabei de descrever. Todos os partidos do terceiro mundo estão vinculados a estruturas corporativas estrangeiras. E se você parar para observar o Brasil e a América Latina, nós estamos bem. Nós estamos bem, porque se você observar o cenário africano e o cenário asiático, ainda é pior. Né? Você não tem estruturas republicanas dentro desses três continentes que comumente se chama terceiro mundo. Agora, em desenvolvimento, eu discordo, porque eu prefiro chamar de terceiro mundo. Desses três continentes, a América Latina foi o único que conseguiu suspiros de uma república e de uma tal democracia moderna. Você vê como vivem os povos africanos, países riquíssimos, um continente riquíssimo. Você fala de pobreza na África, é simplesmente um absurdo colossal, porque você está falando de um continente onde há a maior quantidade de riqueza natural do planeta. Né?
E simplesmente você tem o quê? Você tem, como em todo o terceiro mundo, uma elite extremamente corrupta, elites extremamente corruptas, que servem ainda hoje a esse capital estrangeiro, evidentemente, e faz com que os respectivos povos continuem vivendo na miséria. Se você for parar para prestar atenção também, fazer uma pesquisa, você vai ver que os países mais pobres da África são países que passaram por regimes socialistas, comunistas e ou também muçulmanos. São os países que vivem em guerra constante, em brigas étnicas constantes, brigas étnicas essas sempre fomentadas por problemas de ordem ideológico-religioso. Está sempre em cena a questão do islamismo e a questão do comunismo. Né? As pessoas nunca questionaram por que aquela fome na Etiópia. Aquela fome na Etiópia foi parte da estratégia da implantação do comunismo naquele país, né? Onde as etnias que eram detentoras do poder do alimento negavam o alimento às etnias que eram contrárias à implantação do comunismo, e etnias essas, diga-se de passagem, consagradamente cristãs, tá certo? O que você tinha ali era um extermínio, era um genocídio de pessoas cristãs, diga-se de passagem. Ninguém vai comentar isso, ninguém fala sobre isso. Né? Quando você vai ver na Ásia a mesma coisa, a Ásia não tem a mesma riqueza natural que a África tem, que a América Latina tem, mas também são povos que possuem culturas milenares e que têm seus próprios modos de subsistência. De forma alguma, os povos asiáticos também eram para estar passando fome, miséria e conflitos, como você está vendo agora na Síria. Tudo isso é bancado por grandes corporações. Há uma briga terrível pelo domínio da Síria, porque a Síria simplesmente ela está em cima de um poço de petróleo e gás natural. Certo? Então, a Síria é um país visado por todas essas corporações e através dos governantes e de grupos terroristas criados pelo serviço secreto, que todos os grupos terroristas são criados por serviços secretos desses países. Né? Agora está na moda o absurdo do Estado Islâmico. Se você prestar bem atenção, o nível de atrocidade desses grupos terroristas vai aumentando. Né? Exatamente porque, né, para esses grupos terroristas têm um papel importante no fomento do conflito e no desviar a atenção da opinião pública internacional para a verdadeira essência do problema, que são interesses das grandes corporações que têm os seus políticos e os marionetes a serviço delas, e as pessoas chamam, a empresa chama a atenção para as atrocidades cometidas pelos grupos terroristas que fazem parte desse teatro, e isso funciona. Fica todo mundo olhando para o Estado Islâmico, que deve olhar realmente, mas fica todo mundo olhando para o Estado Islâmico, esquecendo que você não constrói um grupo terrorista como o Estado Islâmico se você não tiver uma estrutura de poder muito grande por trás. Bom, queria lhe agradecer por mais essa conversa que tivemos hoje. Acho que foi bastante proveitosa e espero uma próxima muito em breve. Obrigado, professor.